Às vezes a vida nos coloca em situações de humilhação para nos preparar para um destino maior. E foi exatamente isso que aconteceu comigo, quando descobri aos 71 anos que minha própria família me via apenas como um caixa eletrônico ambulante. Naquele domingo fatídico em março de 2023, quando minha neta adolescente me chamou de velha fedorenta por pedir ajuda para lavar um prato, enquanto minha nora sorria aprovando aquele insulto cruel, eu jamais imaginaria que aquelas palavras seriam o combustível para a maior transformação da minha vida. Olá, meus queridos. Eu sou a vovó Marlene. Tenho 71 anos e moro aqui na histórica cidade de Itu, no interior de São Paulo. Hoje vou dividir com vocês uma história que aconteceu comigo há 2 anos, quando eu tinha 69 anos. Uma jornada extraordinária de 18 meses que transformou não apenas minha vida, mas toda uma comunidade ao meu redor. Antes de começar essa narrativa que mudou completamente minha existência, quero pedir para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho das notificações para não perderem nenhuma das minhas histórias. Me contem aqui nos comentários de onde vocês estão me assistindo. Quero saber de onde você está acompanhando as histórias da vovó Marlene. É uma alegria imensa saber que minhas experiências chegam a tantos corações diferentes pelo nosso Brasil. Vou contar para vocês como transformei minha maior humilhação no maior triunfo da minha vida, provando que aos 69 anos eu ainda estava escrevendo os capítulos mais belos da minha jornada. Essa transformação revolucionária começa naquele domingo, aparentemente comum de março, quando eu ainda vivia como uma sombra na minha própria casa, sustentando há 7 anos o estilo de vida luxuoso de uma família que só me procurava quando precisava de dinheiro. Há 8 anos eu havia perdido meu querido esposo Antônio, um homem trabalhador que me deixou uma modesta pensão de viúva e 2 casas de aluguel como herança. Desde então, minha vida se resumia a sustentar meu filho Roberto, de 45 anos, sua esposa Carla e minha neta Melissa, de 16 anos. Com minha pensão e os aluguéis que recebia mensalmente, eu pagava religiosamente o apartamento chique deles no centro de Itu, a escola particular da Melissa, os carros importados, as roupas de grife, as viagens de férias, enfim, todos os caprichos e luxos de uma família que havia se acostumado a viver às minhas custas, sem demonstrar a menor gratidão. Eu havia me tornado uma ATM humana, dispensando dinheiro sempre que solicitado, mas jamais recebendo o carinho e respeito que merecia como mãe e avó. Minha rotina era monótona e solitária. Acordar, cuidar da casa, esperar as visitas interesseiras deles nos fins de semana, pagar contas, dormir e repetir tudo no dia seguinte. Nunca questionei esse arranjo porque achava que era meu dever, como matriarca da família, cuidar dos meus descendentes, mesmo que isso significasse abrir mão dos meus próprios sonhos e necessidades. Naquele domingo fatídico, como sempre acontecia nos fins de mês quando o dinheiro deles escasseava, eles vieram para o tradicional almoço em família. Eu havia acordado às 5 da manhã para preparar tudo com o carinho de sempre, mesmo sentindo dores nas costas e nas pernas que a idade trazia. Preparei o escondidinho de carne seca, que era o prato favorito do Roberto desde criança. A farofa especial da casa com bacon e passas, que a Carla sempre elogiava fingindo sinceridade. E o brigadeiro gourmet de pistache, que fazia os olhos da Melissa brilharem de gula. A mesa estava posta com minha melhor louça de porcelana, aquela que ganhei de presente de casamento há mais de 40 anos e que só usava em ocasiões especiais como aniversários e datas comemorativas. Durante todo o almoço, a conversa girava exclusivamente em torno dos planos luxuosos deles. Uma viagem internacional para Cancún, que a Carla estava planejando para as próximas férias. Um iPhone do último modelo que a Melissa estava implorando para ganhar de aniversário. Reformas caríssimas no apartamento que o Roberto achava urgentes e necessárias. E eu ali, como sempre, servindo silenciosamente, recolhendo pratos sujos, preenchendo copos vazios,
sempre atenta às menores necessidades de todos, invisível como um fantasma benevolente que existia apenas para satisfazer os desejos alheios. Eles falavam sobre suas vidas como se eu fosse apenas parte da mobília, uma presença necessária, mas não relevante. Não perguntavam sobre meus sentimentos, minha saúde, meus sonhos ou qualquer coisa relacionada ao meu bem-estar. Era como se minha única função fosse servir e pagar. Após o almoço farto, quando comecei a recolher a louça suja da mesa, senti uma dor aguda nas costas devido ao esforço excessivo da manhã inteira na cozinha. Pedi educadamente a Melissa se ela poderia me ajudar levando alguns pratos para a cozinha. Um pedido simples que qualquer neta carinhosa atenderia sem hesitar. A resposta dela ecoou pela casa como um trovão devastador. Ai, vó, que nojo! Você tá cheirando mal hoje. Parece uma velha fedorenta mesmo. Não vou tocar em nada que você tocou, que asco! E o que mais me feriu profundamente foi ver minha nora Carla sorrir maliciosamente, aprovando aquele insulto cruel e humilhante, enquanto meu filho Roberto fingiu não escutar nada, mantendo os olhos grudados na tela do celular como se fosse a coisa mais importante do mundo. Naquele momento terrível, algo dentro de mim se partiu definitivamente e de forma irreversível. Não foi apenas a dor cortante das palavras venenosas da minha própria neta, mas a constatação devastadora de que eu havia me tornado um objeto descartável e desprezível na vida das pessoas que mais amava neste mundo. Fiquei parada ali, segurando os pratos tremulamente, sentindo lágrimas quentes de humilhação escorrerem pelo meu rosto enrugado, enquanto eles continuaram suas conversas banais, como se nada de grave tivesse acontecido, como se meus sentimentos não importassem absolutamente nada. Depois que eles foram embora sem nem se despedirem adequadamente, deixando a casa bagunçada como sempre faziam, fiquei completamente sozinha naquela casa grande e silenciosa. Olhei para a mesa repleta de pratos sujos, copos com restos de bebida, migalhas espalhadas pelo chão, guardanapos amassados jogados aleatoriamente. Tudo aquilo representava o descaso com que me tratavam. Eu havia passado horas preparando aquela refeição com amor, e eles haviam ido embora me deixando com toda a bagunça para limpar, além da humilhação que carregaria para sempre no coração. Foi naquele momento de solidão absoluta que tomei uma decisão que mudaria tudo para sempre. Eu não seria mais a vítima silenciosa e resignada desta situação degradante e abusiva. Naquela noite insone, enquanto as palavras cruéis da Melissa ecoavam na minha mente, peguei metodicamente todos os extratos bancários dos últimos 7 anos. Espalhei os papéis pela mesa da cozinha e comecei a fazer contas detalhadas de todos os gastos que havia tido com eles desde que enviuvei. O que descobri me deixou em estado de choque completo. Nos últimos 7 anos, desde a morte do meu marido, eu havia gasto a quantia astronômica de mais de R$500 mil, sustentando o estilo de vida luxuoso deles. R$500 mil que poderiam ter realizado todos os meus sonhos pessoais adiados, que poderiam ter me garantido uma velhice tranquila e próspera, que poderiam ter me dado dignidade e independência. Fiquei olhando para aqueles números até altas horas da madrugada, sentindo uma mistura de raiva, tristeza e indignação. Como havia permitido que isso acontecesse? Como havia me transformado numa máquina de fazer dinheiro para pessoas que nem sequer me respeitavam? Na segunda-feira seguinte, logo pela manhã, tomei minha primeira atitude verdadeiramente revolucionária. Fui diretamente ao banco e cancelei definitivamente o débito automático do aluguel do apartamento do Roberto. Minha mão tremia quando assinei o documento, mas era um tremor de libertação, não de medo. Pela primeira vez em 7 longos anos, senti a sensação embriagante do poder de controlar meu próprio dinheiro e minhas próprias decisões financeiras. A funcionária do banco me olhou com curiosidade, mas eu estava determinada. A partir de hoje, pensei comigo mesma, meu dinheiro será usado para os meus sonhos.
A ligação furiosa da Carla não demorou nem 2 horas para chegar. Ela gritou comigo pelo telefone como uma descontrolada. Me chamou de ingrata, egoísta, abandonadora da família. Disse que eu estava sendo uma avó cruel e malvada, que deixaria os próprios familiares na miséria. Usou palavras duras, tentou me manipular emocionalmente. Chegou até a insinuar que eu estava ficando senil e tomando decisões irracionais. Mas eu, com uma calma e firmeza que me surpreenderam profundamente, respondi que aquilo não era abandono familiar, era libertação pessoal. A partir daquele momento histórico, eu começaria finalmente a viver para mim mesma. Não mais como um caixa eletrônico ambulante disfarçado de avó amorosa e devotada. Nos dias seguintes à minha decisão, a pressão psicológica familiar foi intensa e implacável. Roberto apareceu na minha casa no meio da semana seguinte, com lágrimas crocodilos nos olhos, ajoelhado literalmente na minha sala, implorando dramaticamente que eu reconsiderasse minha decisão. Disse que a família estava passando sérias dificuldades financeiras, que não conseguiam pagar o aluguel caro do apartamento, que eu era a única esperança que eles tinham de não passarem vergonha sendo despejados. Usou todas as estratégias emocionais possíveis. Falou da nossa história juntos, da memória do pai dele, da importância da família unida. Por alguns momentos dolorosos, meu coração maternal quase cedeu à chantagem emocional. Afinal, era meu filho primogênito ali na minha frente, implorando por ajuda. Mas então me lembrei nitidamente das palavras cruéis da Melissa e do sorriso cúmplice e maldoso da Carla. Lembrei-me de como me senti naquele domingo, invisível e desprezada. Não, eu definitivamente não voltaria atrás na minha decisão. Roberto, eu disse com firmeza, você é um homem de 45 anos. É hora de assumir suas responsabilidades sem depender da sua mãe idosa. Ele tentou argumentar. Disse que sempre me ajudou quando precisei, que família era para isso mesmo. Mas eu sabia que não era verdade. Quando meu marido faleceu e eu precisei de apoio emocional, eles apareceram apenas para saber sobre a herança. Quando tive problemas de saúde no ano anterior, nenhum deles se ofereceu para me acompanhar ao médico. A ajuda sempre foi unilateral. O primeiro passo prático e jurídico que precisei tomar foi me desvincular legalmente como fiadora do apartamento luxuoso deles. Procurei uma advogada competente aqui em Itu, a tutora Regina Aparecida. Uma mulher experiente de 55 anos que me explicou pacientemente todo o processo legal complexo. Seu escritório era pequeno, mas organizado. E ela me recebeu com atenção e respeito. Algo que eu não recebia da minha própria família há anos. Dona Marlene, ela me disse com firmeza e carinho. A senhora está fazendo exatamente a coisa certa. Nunca é tarde demais para uma pessoa recuperar sua dignidade e seu amor próprio. Expliquei toda a situação para ela, desde o insulto da Melissa até a exploração financeira sistemática que eu sofria. Ela me disse que casos como o meu eram mais comuns do que eu imaginava, especialmente entre mulheres idosas que se sentiam obrigadas a sustentar filhos adultos irresponsáveis. O processo seria demorado e burocrático, mas eu estava absolutamente determinada a me libertar daquelas amarras financeiras. Enquanto esperava a tramitação legal, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Fiz algo revolucionário que jamais havia feito em meus 71 anos de existência. Investi pesadamente em mim mesma pela primeira vez na vida. Me inscrevi corajosamente em um curso profissional avançado de confeitaria na capital São Paulo, no renomado Instituto Culinário Paulista. Foi uma decisão que me assustou e me empolgou ao mesmo tempo. 3 vezes por semana, religiosamente, eu pegava o primeiro ônibus às 6 da manhã em Itu e viajava quase 2 horas para chegar à escola na capital. A viagem era cansativa, mas a cada quilômetro percorrido, eu sentia que estava me afastando da minha vida antiga e me aproximando de algo novo e empolgante. Meus colegas de curso, praticamente todos jovens entre 20 e 30 anos,
No início me olhavam com curiosidade e até certo preconceito. Alguns sussurravam entre si, provavelmente se perguntando o que uma senhora da minha idade estava fazendo ali. Mas rapidamente essa atitude mudou quando eles se encantaram com minha dedicação incansável e com as receitas tradicionais familiares que eu compartilhava generosamente. O professor responsável, chefe Marcelo Benedetti, um renomado confeiteiro formado na França, ficou genuinamente impressionado com minha habilidade natural e instinto culinário. Dona Marlene, ele me disse após provar um dos meus brigadeiros tradicionais. A senhora tem um talento nato para isso. Já pensou em transformar essa habilidade em negócio? Suas palavras plantaram uma semente na minha mente. Pela primeira vez em décadas, alguém estava reconhecendo um talento meu, me incentivando a sonhar grande. Durante as aulas, eu absorvia cada técnica, cada dica, cada segredo culinário como uma esponja. Fazia anotações detalhadas, praticava em casa religiosamente, estudava receitas e técnicas avançadas nos livros que comprei. Era como se estivesse redescobrindo uma parte de mim mesma que havia ficado adormecida por anos. Durante essas primeiras semanas intensas de transformação radical, a solidão bateu forte e dolorosamente. Os domingos, que antes eram automaticamente preenchidos com as visitas interesseiras da família, agora se estendiam vazios e silenciosos pela casa. Não havia mais o barulho das conversas, o movimento na cozinha, a agitação que, mesmo sendo exploratória, dava uma sensação de vida à casa. Mas eu havia tomado uma decisão consciente e madura, e absolutamente não voltaria atrás por fraqueza emocional. Com determinação férrea, comecei a reformar completamente minha cozinha doméstica com o dinheiro que antes gastava irresponsavelmente com os caprichos deles. Comprei equipamentos profissionais de primeira linha, uma batedeira industrial robusta, formas especiais importadas, fornos de convecção, balanças digitais precisas. Tudo o que precisava para começar meu próprio empreendimento sério. A transformação física da cozinha simbolizava perfeitamente minha própria metamorfose interior. Saía definitivamente a mulher submissa, invisível e explorada. Nascia corajosamente a empreendedora determinada, independente e dona do próprio destino. Cada equipamento que instalava era como um passo rumo à minha nova identidade. Minha primeira encomenda profissional chegou de forma completamente inesperada através da minha querida vizinha, Dona Conceição Santos. Uma senhora de 65 anos que havia acompanhado solidariamente toda a minha saga de libertação familiar. Ela havia presenciado as idas e vindas da minha família, os domingos barulhentos seguidos pelos silêncios posteriores, e compreendia minha situação melhor do que qualquer pessoa. Um dia, ela apareceu na minha porta com os olhos brilhando de emoção. Marlene, ela disse, minha filha Amanda vai se casar em dezembro. E eu gostaria muito que você fizesse o bolo do casamento. Sei que você está estudando confeitaria e confio no seu talento. Era um desafio gigantesco e assustador. Um bolo elaborado de 3 andares para 200 convidados exigentes. Meu primeiro impulso foi recusar, afinal eu ainda estava aprendendo. Mas algo dentro de mim, uma voz que havia estado silenciada por anos, me disse para aceitar. Eu aceito, Conceição. Respondi com o coração batendo forte de nervosismo, misturado com expectativa e entusiasmo. Será uma honra fazer o bolo da Amanda. A partir daquele momento, passei uma semana inteira dedicada exclusivamente àquele projeto. Aplicava meticulosamente tudo o que havia aprendido no curso profissional. Consultava livros, assistia vídeos online, praticava técnicas de decoração. Era como se todo o meu ser estivesse focado naquela criação. Trabalhava desde o amanhecer até altas horas da noite, testando receitas, aperfeiçoando detalhes, preparando cada componente com o maior cuidado. Durante esses dias, percebi que pela primeira vez em anos, eu estava verdadeiramente apaixonada pelo que estava fazendo. Não era uma obrigação, era uma paixão.
O grande dia do casamento chegou e meu coração estava disparado de nervosismo. Transportei o bolo para o salão de festas com o maior cuidado, montei os andares no local, fiz os últimos retoques na decoração. Quando os primeiros convidados começaram a chegar e ver o bolo, os comentários foram imediatos e entusiasmados. Que obra de arte! Nunca vi um bolo tão bonito. Quem fez isso? As palavras de admiração ecoavam pelo salão e eu sentia meu peito se inflar de orgulho. Quando a noiva Amanda viu o bolo, ela chorou de emoção. Tia Marlene, ela disse me abraçando. Está perfeito, muito mais bonito do que eu sonhava. Naquele momento mágico e inesquecível, olhando para meu bolo sendo admirado, fotografado e posteriormente saboreado com prazer, senti uma alegria profunda e genuína que não experimentava há muitos anos. Não era apenas o reconhecimento profissional merecido. Era fundamentalmente a sensação libertadora de ter minha verdadeira identidade de volta, depois de décadas perdida. Era a prova de que eu era muito mais do que uma simples provedora financeira. As encomendas começaram a chegar naturalmente, de forma orgânica e crescente, como ondas que se formam no mar. Bolos sofisticados de aniversário, doces finos para festas infantis, salgadinhos gourmet para eventos empresariais importantes, tortas para comemorações especiais. A notícia do meu talento se espalhava de boca em boca pela cidade de Itu, e minha agenda pessoal se encheu rapidamente. Eu me vi trabalhando intensamente de sol a sol, mas agora era completamente diferente. Eu trabalhava apaixonadamente para mim, para meus sonhos pessoais, para minha dignidade reconquistada. Cada encomenda era uma vitória. Cada cliente satisfeito era uma confirmação de que eu havia tomado a decisão certa. Estabeleci preços justos para meu trabalho, algo que no início me causou certa insegurança. Afinal, por tantos anos eu havia dado tudo de graça para minha família. Mas aprendi rapidamente que valorizar meu trabalho era parte do processo de me valorizar como pessoa. A notícia do meu sucesso empresarial se espalhou rapidamente por toda Itu como fogo em palha seca. As pessoas comentavam na padaria, no supermercado, na farmácia. Você sabia que a dona Marlene virou confeiteira e está fazendo sucesso? Eu, que por anos havia sido apenas a mãe do Roberto ou a avó da Melissa, agora tinha minha própria identidade profissional. Uma semana exata depois do casamento da Amanda, recebi uma ligação absolutamente inesperada que me pegou completamente de surpresa. Era Melissa, minha neta adolescente. Sua voz estava estranhamente diferente, muito mais humilde e respeitosa, quase tímida. Vó, eu queria muito pedir desculpas sinceras pelo que eu falei naquele domingo terrível. Eu realmente não devia ter falado daquele jeito cruel com a senhora. Fiquei genuinamente surpresa com aquele pedido espontâneo de desculpas. Por semanas eu havia esperado que alguém da família me procurasse, mas achei que seria Roberto, tentando me convencer a voltar a sustentar tudo. Nunca imaginei que seria a própria Melissa reconhecendo seu erro, mas conscientemente mantive minha guarda emocional bem alta. Obrigada pelas desculpas, Melissa. Mas infelizmente as palavras ferinas não se apagam assim tão facilmente da memória e do coração. Respondi com firmeza, mas sem agressividade. Ela continuou nervosamente. Eu sei disso, vó. Eu sei que foi muito grave. É que, depois que a senhora parou de nos ajudar financeiramente, muita coisa mudou drasticamente aqui em casa. Minha mãe e meu pai brigam constantemente por causa de dinheiro. Discutem todos os dias sobre contas. E eu comecei a refletir seriamente sobre as coisas terríveis que eu falei para a senhora naquele dia. Aquela conversa inesperada plantou uma pequena semente de esperança cautelosa no meu coração maternal. Mas eu sabia por experiência que mudanças comportamentais reais e duradouras levam muito tempo para se consolidarem. Foi então que tomei uma decisão estratégica que expandiria ainda mais meu negócio. Começar a ministrar aulas regulares de confeitaria na minha própria casa reformada. A ideia surgiu quando várias clientes começaram a me perguntar se eu não daria aulas.
interessadas em aprender meus segredos culinários. Adaptei cuidadosamente a sala de jantar em um espaço pedagógico adequado para ensino, instalando bancadas individuais ergonômicas e todos os equipamentos profissionais necessários para um aprendizado de qualidade. Investi em um sistema de som para que todas pudessem me ouvir bem. Comprei aventais personalizados para as alunas. Organizei apostilas com receitas e técnicas. A primeira turma experimental teve 8 alunas entusiasmadas, todas mulheres maduras entre 40 e 60 anos, que, exatamente como eu, buscavam desesperadamente uma nova forma de independência financeira e realização pessoal. Durante as aulas práticas, eu não ensinava apenas técnicas culinárias avançadas, mas compartilhava naturalmente minha própria jornada dramática de libertação e autoconhecimento. Falava sobre a importância de nos valorizarmos, de perseguirmos nossos sonhos independentemente da idade, de não nos contentarmos com migalhas de afeto. Surpreendentemente, muitas delas se identificavam profundamente com minha história pessoal. Eram mulheres que também haviam se anulado completamente pela família tradicional, que haviam perdido totalmente sua identidade individual, no papel exclusivo de mães devotadas e esposas submissas. Uma das minhas alunas mais dedicadas, Dona Aparecida Ferreira, de 52 anos, me revelou confidencialmente durante uma das aulas que havia sido diretamente inspirada pela minha coragem revolucionária para finalmente sair de um casamento abusivo e destrutivo de 30 longos anos. Marlene, ela me disse com lágrimas nos olhos. Vendo sua força, me deu coragem para buscar minha própria libertação. Outra aluna, Dona Sônia, de 58 anos, contou que havia decidido abrir sua própria lanchonete depois de passar anos trabalhando de graça no negócio do marido. A transformação libertadora não era exclusivamente minha. Estava criando ondas poderosas na comunidade feminina conservadora de Itu. Mulheres que antes se resignavam passivamente a papéis secundários e invisíveis, agora buscavam corajosamente seus próprios caminhos de independência e autorrealização. Minha cozinha reformada se tornou muito mais que um simples espaço de ensino culinário. Virou um verdadeiro centro de apoio mútuo e empoderamento feminino, onde dividíamos não apenas receitas gastronômicas, mas principalmente experiências profundas de vida, medos ancestrais, sonhos adiados e conquistas recentes. Era como se estivesse criando uma pequena revolução silenciosa, uma mulher de cada vez. 3 meses exatos após começar as aulas regulares, recebi uma visita absolutamente inesperada e honrosa, que mudaria ainda mais o rumo da minha história. Um jornalista experiente do respeitado Jornal de Itu, o jovem Carlos Eduardo, apareceu na minha porta interessado em fazer uma matéria especial sobre minha trajetória. Dona Marlene, ele me disse com admiração genuína enquanto observava minha casa transformada. A senhora se tornou um verdadeiro símbolo de reinvenção e empoderamento na nossa cidade histórica. Muitas mulheres de várias idades estão seguindo corajosamente seu exemplo libertador. Durante a entrevista, que durou quase 2 horas, contei detalhadamente minha história. Desde a humilhação sofrida até a decisão de investir em mim mesma, passando pelo sucesso do meu negócio e o impacto na vida de outras mulheres. Carlos ficou visivelmente emocionado com alguns trechos da narrativa, especialmente quando falei sobre o momento em que cancelei o débito automático do aluguel dos meus familiares. Foi como cortar um cordão umbilical que me prendia à exploração, expliquei para ele. A matéria foi publicada estrategicamente na primeira página da edição dominical, com o título impactante. Aos 69 anos, viúva de Itu transforma a humilhação familiar em sucesso empresarial inspirador. A matéria vinha acompanhada de fotos da minha cozinha profissional, de algumas das minhas criações culinárias e de uma imagem minha sorrindo durante uma das aulas. A repercussão foi absolutamente imediata e surpreendente. Recebi dezenas de ligações entusiasmadas de várias cidades da região metropolitana. Mulheres interessadas querendo desesperadamente
participar dos meus cursos transformadores, outras pedindo conselhos práticos sobre como recomeçar corajosamente suas vidas pessoais e profissionais. Alguns jornais de cidades vizinhas republicaram trechos da matéria, e até uma rádio local me convidou para uma entrevista. Foi exatamente nesse momento revelador que percebi claramente que minha história havia transcendido definitivamente os limites pessoais para se tornar inspiração coletiva e fenômeno social. Roberto apareceu humildemente na minha casa, alguns dias depois da matéria repercutir por toda a cidade. Ele estava visivelmente diferente, mais magro, com olheiras profundas, a postura curvada de quem carrega um peso psicológico invisível, mas esmagador. Suas roupas estavam mais simples, sem os luxos que estava acostumado a ostentar. "Mãe querida", ele disse com a voz embargada de emoção real, "eu preciso desesperadamente pedir perdão sincero pela forma desrespeitosa e ingrata como tratei a senhora durante todos esses anos." Suas palavras pareciam genuínas, diferentes das tentativas anteriores de manipulação emocional. Eu me acostumei tanto com sua generosidade incondicional que acabei esquecendo completamente de vê-la como pessoa, como minha mãe que sempre mereceu respeito, carinho e reconhecimento. Roberto continuou, e pude ver lágrimas genuínas em seus olhos. Vendo a senhora na matéria do jornal realizada e independente, me fez perceber o quanto eu fui injusto e explorador. Aquelas palavras tocaram fundo no meu coração maternal ferido. Mas eu conscientemente mantive minha posição firme e meus limites bem estabelecidos. "Roberto, perdão sincero se dá sempre, mas confiança perdida se reconquista gradualmente com ações concretas. Você terá que me provar consistentemente que realmente mudou de atitude e valores", respondi com firmeza maternal. Ele me contou então que Carla havia pedido oficialmente a separação judicial, quando o dinheiro fácil acabou definitivamente, levando consigo quase todos os móveis de valor e deixando-o com dívidas acumuladas. "Foi a melhor coisa que podia ter acontecido, mãe. Ela me fez ver quem eu realmente havia me tornado. Um homem dependente e irresponsável", admitiu com sinceridade. Roberto também me revelou que Melissa estava atravessando uma fase extremamente difícil na escola particular, questionando valores materialistas que antes considerava absolutamente normais e inquestionáveis. Ela está percebendo que os amigos só se interessavam por ela por causa das coisas caras que tinha. Agora que não pode mais ostentar, descobriu quem são os verdadeiros amigos. "Mãe, eu estou realmente tentando reconstruir minha vida com dignidade e trabalho honesto." Ele continuou com determinação que eu não via há anos. "Consegui um emprego como vendedor numa loja de eletrodomésticos do centro. Não paga muito bem, mas é trabalho digno e honesto. Estou também fazendo um curso noturno de administração para melhorar minhas qualificações." Ver meu filho primogênito assumindo responsabilidades reais pela primeira vez em muitos anos despertou em mim uma mistura complexa de dor maternal e esperança cautelosa. A vida estava nos ensinando lições extremamente duras, mas absolutamente necessárias para nosso crescimento como pessoas. Durante os meses seguintes, Roberto manteve sua palavra. Aparecia na minha casa esporadicamente, sempre respeitoso, trazendo pequenos presentes que comprava com seu próprio dinheiro suado. Flores do mercado municipal, um chocolate, às vezes apenas sua presença para conversar, sem pedir nada em troca. Lentamente, nossa relação começou a se reconstruir sobre bases mais saudáveis. Minha agenda profissional estava completamente lotada e diversificada. Além das aulas regulares e encomendas crescentes, comecei a receber convites honrosos para ministrar palestras inspiradoras em outras cidades da região. Falava apaixonadamente sobre reinvenção na terceira idade, sobre a importância crucial da independência financeira feminina, sobre como transformar conscientemente dor emocional em combustível poderoso para crescimento pessoal. 6 meses completos após aquele domingo fatídico que mudou tudo,
Minha vida estava completamente e irreversivelmente transformada. Tinha uma renda mensal 3 vezes maior que minha modesta pensão de viúva. Uma agenda repleta de atividades prazerosas que me davam propósito e satisfação. Um círculo social rico e diversificado. E, acima de tudo, minha autoestima havia ressuscitado gloriosamente das cinzas da humilhação. Minha casa, antes silenciosa e melancólica, agora estava sempre vibrante de vida e energia positiva. As terças-feiras se tornaram especiais. Organizava religiosamente um chá da tarde, onde minhas alunas e eu dividíamos nossas conquistas recentes e desafios pessoais, criando uma rede poderosa de apoio feminino e empoderamento mútuo. Era incrível como mulheres de diferentes idades e backgrounds encontravam pontos em comum nas suas jornadas de autodescoberta. Uma manhã ensolarada de setembro, enquanto preparava cuidadosamente a massa para um bolo de casamento encomendado, o telefone tocou insistentemente. Do outro lado da linha, uma voz feminina educada se apresentou. Dona Marlene, meu nome é Patrícia Andrade. Sou editora da Estrela Dourada Editora, de São Paulo. Lemos atentamente a matéria sobre sua história inspiradora e gostaríamos formalmente de propor a publicação de um livro autobiográfico, contando detalhadamente sua jornada de transformação. Minha primeira reação foi de descrença total. Acreditamos firmemente que sua experiência pessoal pode inspirar e empoderar milhares de mulheres pelo Brasil inteiro. Ela continuou. Histórias como a sua são necessárias para mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Simplesmente não consegui acreditar no que estava ouvindo atentamente. Eu, uma simples viúva do interior paulista, sendo formalmente convidada para escrever e publicar um livro, a vida generosa estava me presenteando com oportunidades extraordinárias que jamais imaginei remotamente possíveis em meus sonhos mais audaciosos. Aceitei imediatamente a proposta editorial, ainda atordoada pela magnitude da oportunidade. Patrícia me explicou que trabalharíamos juntas para organizar minha narrativa de forma que tocasse o maior número possível de leitoras. Sua história tem todos os elementos de uma jornada inspiradora: adversidade, coragem, transformação e triunfo, ela disse. Comecei a trabalhar intensamente no livro com o auxílio profissional de Patrícia, que se mostrou uma parceira compreensiva e competente. O processo minucioso de relembrar cronologicamente e organizar sistematicamente minha história foi simultaneamente terapêutico e profundamente revelador. Precisei revisitar momentos dolorosos, como aquele domingo da humilhação, mas também celebrar conquistas que às vezes eu mesmo não dimensionava completamente. Percebi com clareza o quanto havia crescido emocionalmente em tão pouco tempo, o quanto havia descoberto sobre minha própria força interior adormecida. Durante esse período criativo e introspectivo de escrita do livro, Melissa começou a frequentar regularmente minhas aulas de confeitaria. Inicialmente, confesso que hesitei em aceitá-la como aluna. As feridas ainda estavam sensíveis, e eu temia que fosse apenas mais uma tentativa de manipulação familiar. Mas decidi conscientemente dar uma oportunidade para que ela provasse concretamente sua mudança de atitude e valores. Para minha agradável surpresa, ela se mostrou extraordinariamente dedicada e respeitosa, muito diferente da adolescente arrogante e materialista que me havia humilhado publicamente alguns meses antes. Vó, ela me disse um dia emocionado, enquanto batíamos juntas uma massa de bolo de chocolate. Eu quero que a senhora saiba que me arrependo profundamente do que falei naquele domingo terrível. Esses meses de reflexão me fizeram entender realmente o quanto a senhora sempre foi especial, forte e generosa conosco. Melissa me contou que a separação dos pais havia sido inicialmente traumática, mas depois se revelou libertadora. Eu percebi que minha mãe só se importava com dinheiro e status. Quando isso acabou, ela nem quis mais saber de mim direito, revelou com uma maturidade que me surpreendeu.
E meu pai está sendo mais presente agora do que nunca foi antes. Ver minha neta reconhecendo genuinamente seus erros graves e se esforçando consistentemente para ser uma pessoa melhor foi um dos momentos mais emocionantes e gratificantes da minha jornada de transformação. Lentamente, mas seguramente, nossa relação familiar começou a se reconstruir sobre bases completamente novas e saudáveis, baseadas em respeito mútuo genuíno, ao invés de obrigações financeiras. O livro foi oficialmente lançado 8 meses depois, com o título impactante: Nunca é tarde para recomeçar. A jornada de uma mulher que descobriu sua força aos 69 anos. O evento de lançamento aconteceu na tradicional Livraria Cultura de Itu, em uma noite de quinta-feira que eu jamais esquecerei. Para minha surpresa absoluta, o evento lotou completamente. Mulheres de todas as idades e classes sociais vieram me ouvir atentamente, muitas trazendo suas próprias histórias pessoais de superação e libertação. Durante minha fala, vi lágrimas nos olhos de várias mulheres da plateia quando contei sobre o momento da humilhação e sobre minha decisão de mudar de vida. Após a apresentação, formou-se uma fila enorme para autógrafos e conversa pessoal. Cada mulher que se aproximava trazia uma história única. A dona de casa, que decidiu voltar a estudar aos 55 anos. A viúva, que abriu seu próprio ateliê de costura. A divorciada, que descobriu talento para a arte. Era como se minha jornada tivesse dado permissão para outras mulheres também buscarem suas próprias transformações. Com a renda substancial do livro bem-sucedido, que surpreendentemente entrou na lista dos mais vendidos na categoria Biografias, e do meu negócio próspero e consolidado, finalmente pude realizar um sonho antigo e muito especial: viajar para Portugal, terra histórica dos meus avós paternos. Era uma viagem dos sonhos que sempre quis fazer, ao lado do meu falecido marido Antônio, mas que nunca tivemos condições financeiras de realizar. Organizei tudo meticulosamente. Passeios pelos vilarejos de onde minha família emigrou. Visitas a museus e castelos. Degustação da culinária tradicional portuguesa. Durante 2 semanas mágicas, percorri as mesmas ruas que meus antepassados haviam caminhado. Visitei a igreja onde meus bisavós se casaram. Provei receitas tradicionais que minha avó costumava preparar quando eu era criança. Pisei em solo português com o coração transbordando de gratidão profunda pela jornada extraordinária que havia percorrido corajosamente para chegar até aquele momento mágico de realização pessoal. Em Lisboa, sentada em um café histórico saboreando um pastel de nata, refleti sobre como minha vida havia mudado radicalmente. Ali estava eu, uma mulher de 70 anos, independente, realizada, admirada, viajando pelo mundo com o dinheiro que havia ganho com meu próprio talento e trabalho. Era o oposto completo da mulher submissa e explorada que eu fora apenas 1 ano e meio antes. Quando retornei para Itu, trouxe comigo não apenas lembranças preciosas, mas uma perspectiva ainda mais ampla sobre as possibilidades que a vida oferece quando temos coragem de perseguir nossos sonhos. Meu negócio havia crescido ainda mais durante minha ausência, com minhas assistentes mantendo as aulas e produção funcionando perfeitamente. Isso me deu a confiança de que havia construído algo sólido e duradouro. Roberto me recebeu no aeroporto com um buquê de flores e um sorriso genuíno. "Bem-vinda de volta, mãe. A senhora faz muita falta", ele disse. E pude sentir que suas palavras eram sinceras. Nossa relação continuava se fortalecendo gradualmente, baseada agora em afeto real e não em dependência financeira. Melissa também estava presente, radiante, me abraçando com carinho verdadeiro. "Vó, eu cuidei das suas plantas enquanto a senhora viajava", ela disse orgulhosa. E pratiquei todas as receitas que aprendi nas aulas. Era incrível ver como nossa dinâmica familiar havia se transformado completamente. Hoje, exatos 2 anos depois daquele domingo transformador, que mudou completamente o rumo da minha existência, posso dizer com certeza
que minha vida é absolutamente irreconhecível em comparação com o que era antes. Tenho minha escola de confeitaria totalmente consolidada e respeitada, com 3 turmas mensais regulares e uma lista de espera que se estende por meses. Meu livro inspirador está na 3ª edição consecutiva e continua vendendo bem, me permitindo uma estabilidade financeira que nunca imaginei possível. Recebo semanalmente cartas emocionadas de leitoras do Brasil inteiro, contando detalhadamente como minha história as inspirou decisivamente a mudarem radicalmente suas vidas. Uma carta em particular me marcou profundamente. Uma senhora de 75 anos de Recife me escreveu contando que, após ler meu livro, teve coragem de sair de um casamento abusivo de 50 anos e abrir sua própria pensão. Dona Marlene, ela escreveu. A senhora me mostrou que nunca é tarde para ser feliz. Roberto está gradualmente reconstruindo sua vida com dignidade e trabalho honesto, aprendendo finalmente a ser pai presente e responsável para Melissa sem depender financeiramente do meu dinheiro. Ele foi promovido na loja onde trabalha e está considerando abrir seu próprio negócio no futuro. Nossa relação familiar melhorou substancialmente, baseada agora em respeito mútuo e não em dependência financeira doentia. Nossas conversas são mais profundas. Ele demonstra interesse genuíno pela minha vida e realizações, e me procura também para pedir conselhos sobre questões pessoais e profissionais. Melissa se transformou numa jovem responsável e genuinamente carinhosa, que me visita regularmente não porque precisa de algo material, mas porque realmente valoriza minha companhia e sabedoria. Ela está no último ano do ensino médio. Trabalha meio período em uma confeitaria da cidade, inspirada pelo meu exemplo, e planeja cursar gastronomia na universidade. Vó, a senhora é minha inspiração, ela me disse recentemente. Quero ser forte e independente como a senhora. Ela inclusive começou a me ajudar voluntariamente nas aulas, desenvolvendo suas próprias habilidades culinárias e empreendedoras. E as alunas adoram sua energia jovem e entusiasmo. Carla? Bem, ela simplesmente desapareceu completamente das nossas vidas quando percebeu que o dinheiro fácil havia acabado definitivamente, exatamente como eu havia previsto. Ocasionalmente, Roberto me conta que ela tenta entrar em contato, geralmente quando está com dificuldades financeiras. Mas ele aprendeu a manter distância saudável. Aprendi que relacionamentos baseados apenas em interesse financeiro não são verdadeiros, ele me disse certa vez. Minha casa, que antes ecoava vazia e melancólica nos domingos solitários, agora está sempre vibrante de vida e energia positiva. É o centro de uma comunidade de mulheres empoderadas que se apoiam mutuamente. As manhãs começam cedo na minha cozinha profissional, perfumadas com o aroma irresistível de bolos assando e alegres com o som de risos das alunas aprendendo, compartilhando histórias e crescendo juntas. Minha agenda está permanentemente cheia e diversificada. Além das aulas regulares de confeitaria, agora também dou palestras motivacionais em empresas. Participo de eventos sobre empreendedorismo feminino. Faço consultoria para mulheres que querem montar seus próprios negócios. Recentemente fui convidada para ser mentora em um programa governamental de incentivo ao empreendedorismo na terceira idade. Aos 71 anos completos, tenho uma rotina mais agitada, gratificante e propositiva do que muitas pessoas de 30 anos. E o mais importante, tudo isso construído com minhas próprias mãos e talentos. O que mais me orgulha profundamente não é apenas o sucesso financeiro conquistado, mas fundamentalmente o impacto social transformador que minha história causou na vida de centenas de outras mulheres brasileiras. Através das palestras, do livro e das redes sociais que aprendi a usar, sim, aos 71 anos, minha mensagem chegou muito além das fronteiras de Itu. Recebi literalmente centenas de cartas emocionadas de leitoras, contando como decidiram corajosamente sair de relacionamentos abusivos,
como começaram seus próprios negócios independentes, como recuperaram sua autoestima depois de ler meu livro inspirador. Uma psicóloga de Porto Alegre me escreveu dizendo que recomenda meu livro para suas pacientes que enfrentam situações similares. Descobri com alegria que minha dor pessoal se transformou em medicina poderosa para outras almas feridas e necessitadas. Recentemente, fui formalmente convidada para ser palestrante principal no prestigioso Congresso Nacional de Empreendedorismo Feminino, realizado em Brasília. Imaginem a emoção. Eu, que há apenas 2 anos era vista como velha fedorenta pela própria neta, agora sou reconhecida nacionalmente como exemplo máximo de reinvenção e empoderamento feminino na terceira idade. Na plateia, havia mais de 1.000 mulheres de todo o Brasil. E quando contei minha história, a ovação foi ensurdecedora. Várias participantes me procuraram depois para compartilhar suas próprias jornadas de transformação. A vida tem dessas reviravoltas absolutamente magníficas quando temos coragem suficiente para reescrever conscientemente nossa própria história. Quando olho retrospectivamente para aquela mulher submissa e invisível que eu era, sinto compaixão genuína por ela, mas também admiro profundamente sua coragem em dar o primeiro passo rumo à libertação definitiva. A humilhação dolorosa que recebi da minha própria família foi devastadora no momento, mas absolutamente necessária para despertar a força adormecida que habitava dentro de mim há décadas inteiras. Foi o catalisador que eu precisava para mudar. Aprendi definitivamente que nunca é tarde demais para nos libertarmos de relacionamentos tóxicos e destrutivos, mesmo quando envolvem pessoas que amamos incondicionalmente. O amor verdadeiro e saudável não humilha, não explora, não diminui ou invisibiliza. O amor verdadeiro sempre celebra, apoia incondicionalmente e respeita profundamente. Hoje sei com certeza absoluta que valho muito mais do que jamais imaginei, que possuo talentos extraordinários e uma capacidade real de influenciar positivamente a vida das pessoas ao meu redor. Transformei conscientemente minha maior dor na minha maior vitória. E isso é algo precioso que absolutamente ninguém pode tirar de mim. Minha história viva prova irrefutavelmente que aos 69, 70, 80 anos, ainda estamos ativamente escrevendo capítulos fundamentais das nossas vidas. A idade cronológica não é limitação real, é experiência valiosa acumulada, esperando pacientemente para ser transformada em sabedoria prática e ação transformadora. Se você está passando por uma situação parecida com a minha, se sente invisível e desvalorizada na sua própria família, se está sendo explorada financeira ou emocionalmente por pessoas próximas, saiba com convicção que você possui muito mais força interior do que jamais imaginou. O primeiro passo corajoso é sempre o mais difícil e assustador, mas também é sempre o mais libertador e transformador. Não aceite nunca migalhas de afeto fingido em troca da sua dignidade fundamental. Você merece respeito genuíno, carinho verdadeiro e reconhecimento pelo que realmente é, não pelo que pode oferecer materialmente. Hoje, quando vejo meu reflexo no espelho pela manhã, vejo uma mulher completamente realizada, genuinamente independente, cercada de pessoas que a valorizam e respeitam autenticamente. Vejo uma empresária bem-sucedida e respeitada, uma escritora publicada, uma palestrante nacionalmente reconhecida, uma mentora que inspira outras mulheres. Mas, acima de tudo, vejo uma mulher corajosa que teve determinação suficiente para dizer não, definitivamente à humilhação, e sim, incondicionalmente à própria felicidade merecida. Que minha história pessoal inspire você a reescrever corajosamente a sua própria narrativa. Porque nunca, absolutamente nunca, é tarde demais para recomeçar e descobrir quem você realmente é, por trás das máscaras sociais impostas. A vida generosa sempre nos oferece uma segunda chance preciosa, quando temos coragem genuína de buscá-la.
e merecê-la através de ações concretas. E lembrem-se sempre, vocês valem muito mais do que imaginam. E seus sonhos não têm prazo de validade. Muito obrigada por chegarem até aqui e acompanharem toda a minha jornada de transformação. Espero de coração que minha história tenha tocado profundamente vocês e mostrado que nunca é tarde para recomeçar com coragem e determinação. Se esta narrativa despertou algo especial em vocês, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e se inscrever no canal. Isso me ajuda imensamente a continuar compartilhando experiências que podem inspirar e empoderar outras pessoas. Todos os dias trago novas histórias reais de superação e força. Então fiquem à vontade para explorar outros vídeos e encontrar aquela que mais fala com o coração de vocês. E claro, eu adoraria muito saber sua opinião sincera. O que acharam da minha jornada de libertação? Conhecem alguém que passou por situação parecida? Me contem nos comentários de qual cidade estão assistindo e compartilhem suas próprias experiências. Nos vemos amanhã com mais uma história emocionante e inspiradora.